Deus, que o Senhor Jesus possa abençoar a todos de forma toda especial. Quero falar com você nessa reflexão de hoje 3 itens que pode promover um avivamento. Isso é importante quando nós estamos dispostos a servir ao Senhor e ver que quando nós nos dedicamos a Ele e à Sua palavra, o Senhor Ele vai avivar os seus filhos. E o texto base é Apocalipse, capítulo 2, verso 2, diz assim: Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, é que não podeis suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos, e sofrestes, tens paciências, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. É tão importante que a igreja de Éfeso, ela estava passando por dificuldade. E uma das coisas que nós vamos observar nesta igreja é que havia muitos daqueles irmãos que tinham perdido os princípios e valores, tinham se esquecido até dos princípios da palavra de Deus naquilo que se diz respeito promover um avivamento. É importante lembrar que há muitas pessoas que são avivadas, mas elas deixam de buscar a presença de Deus no decorrer da caminhada, e o avivamento vai embora e elas continuam fazendo barulhos, batendo palmas, achando que ainda são cheios do Espírito, quanto na verdade o Espírito já não aquece mais o seu coração como antes. Alguns da igreja de Éfeso estavam passando por esta situação. Aquela igreja ela era diferenciada das demais, muitos se afastaram dos caminhos do Senhor. Mas essa igreja ela estava passando por um esfriamento espiritual. E havia entre eles até aqueles que se achavam, que se chamavam de apóstolos. Mas o próprio João diz, mas eles não são. Porque são pessoas descompromissadas com a palavra de Deus, pessoas que não tinham compromisso com Deus, estavam se passando até mesmo por pessoas que o próprio Cristo tinha escolhido e não eram. Ou seja, eles estavam trazendo mensagens mentirosas. E aqueles que se afastam da presença de Deus e deixam de buscar esse avivamento, essas pessoas, elas começam a buscar artifícios para agregar nos cultos. E isso se torna cultos de barulhos, mas não tem presença. É muita zoada, pouca unção. Observe que aquela igreja, ela tinha muito trabalho, mas pouco amor. Aquela igreja, ela tinha muito serviço, mas observe que não havia unção. O que a gente pode observar? O homem está tentando fazer o papel do Espírito Santo. Quando diz que aquela igreja tinha muito serviço e pouca unção, ou seja, os homens estão fazendo mais para ter cultos avivados, para substituir a presença do Espírito Santo. Ou seja, como é que o homem trabalha muito e não tem unção? É quando se coloca artifícios. É quando se tenta preencher o culto com palmas, com gritos, com barulhos, com movimentos, quanto na verdade não tem unção, não tem presença. A igreja perdeu a identidade quando ela age dessa forma. Nós temos visto nos dias atuais cultos de movimentos, são cultos de profecias, são cultos de revelações, quanto na verdade a maior revelação que nós temos é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e ela está sendo substituída por cultos de movimentos, substituída por cultos de revelações, quanto na verdade a palavra é revelada.
A palavra precisa ser ensinada. A Bíblia precisa ser ensinada. Nós nunca vimos nos nossos dias a ausência, a falta de mestres, de pessoas que são compromissadas com a palavra, pessoas que saibam pregar a palavra. Então nós temos visto essas coisas acontecendo nos nossos dias. A ausência, a falta de homens compromissados. E os púlpitos têm se tornado um lugar onde se fala muito de revelação e pouco de palavra, de avivamento, de arrependimento, de mudança, mensagens que nos confrontam à mudança, a melhorar a nossa condição, mudar o nosso perfil como cristão e voltar os princípios que a palavra de Deus estabelece para que nós possamos viver. Eu quero trazer para você aqui 3 pontos que possam promover um avivamento. E o primeiro deles é palavra de Deus. Um ambiente onde a palavra não é prioridade, não pode acontecer avivamento. Porque é a palavra de Deus que promove um avivamento. É a palavra de Deus que é o alimento para trazer substância para aqueles que estão ouvindo, porque a palavra de Deus ela é o alimento, um alimento saudável, que vai nutrir, que vai tornar as pessoas entendidas. Observe que os irmãos de Bereia, quando chegava um pregador e começavam a pregar fábulas, começavam a pregar mensagem que não era comprovada dentro da Bíblia, aquele pregador ele era chamado de herege e era colocado para fora da igreja, ou seja, a sua mensagem era reprovada porque ela não tinha base bíblica, ela não era uma palavra exegeticamente pregada, analisada, investigada, aplicada na palavra. Então, aqueles que chegavam com uma retórica muito bonita, pessoas que levariam outros ao delírio, chorar, se emocionar e não tinham uma base bíblica, porque naqueles dias nós sabemos que o que promovia aqueles movimentos, as pessoas eram muito bons de retóricas. As pessoas elas estavam muito bem fundamentadas nas escolas filosóficas daqueles dias, eles eram bons de retórica, eles eram bons de oratória, mas quando não tinha um embasamento na palavra de Deus, os bereanos, eles investigavam segundo a palavra. Se não havia uma concordância, eles caíam no descrédito. Aquele pregador, ele era aceito naquele ambiente, porque as pessoas elas tinham cuidado de fazer uma investigação bíblica para saber se aquela palavra é de Deus ou não, para saber se aquela palavra que está sendo ministrada ela tem uma base bíblica, ela está de acordo com a Bíblia, tem comprovações bíblicas, aonde está esse versículo, aonde está essa palavra, qual o verdadeiro sentido desta mensagem, aonde é que está embasado o seu discurso, a sua mensagem. Então, para que possa promover um avivamento, a base é palavra. É por isso que nós vamos olhar no decorrer da Bíblia, os homens de Deus, o próprio Jeremias, ele diz, Senhor, quando eu me encontrei a tua palavra, eu as comi. Eu me alimentei da boa palavra que traz nutrição. A palavra, ela faz com que nós cresçamos sadios. Uma palavra que é ministrada e não tem base bíblica, traz movimento, as pessoas empanzinam, mas não nutre. Não vai ter crescimento, não vai ter saúde espiritual. É por isso que o salmista, no Salmo 119, no versículo 9, ele diz, de que maneira purificará um jovem o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Isso é importante, porque no versículo 105 desse mesmo salmo, ele diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra.
Isso é importante. O próprio Jesus, ele olha para os seus discípulos, ele diz assim: vós já estáis limpos, limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado. Porque é a palavra de Deus que nos faz refletir e revela a nossa condição. Paulo, escrevendo para os irmãos de Corinto, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como é que eu posso fazer um autoexame de mim mesmo? Segundo a palavra. Porque é a palavra de Deus que nos faz refletirmos, fazer o julgamento segundo a palavra. É a palavra do Senhor que vai nos alinhar, que vai nos balizar. É a palavra de Deus que vai trazer um alimento saudável e uma vida saudável. Nós vamos servir a Deus porque nós temos como base a palavra de Deus. É tão importante que Jesus, ele se preocupou em trazer ensinos, discipular os seus apóstolos para que eles pudessem estar introduzindo nas pessoas a palavra. É por isso que o próprio Jesus, quando ele estava em ambientes, a preocupação dele era trazer uma boa palavra para que aquela mesma palavra viesse mudar as pessoas. E quando alguém rejeitava a palavra dele, ele dizia: olha, estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para cumprir o que o meu Pai ordenou, ou seja, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai e não para agradar as pessoas. Tem muita gente que tem medo de pregar a Bíblia na sua essência, porque a Bíblia revela o pecado das pessoas, porque as pessoas são confrontadas pela palavra. É por isso que nós temos visto hoje as pessoas menosprezando e deixando de pregar a palavra para que a sua membresia fique confortável. As pessoas não querem partir para o confronto, porque a palavra de Deus nos confronta. A palavra nos desafia. A palavra de Deus, ela nos mostra quem somos, ela revela verdadeiramente quem somos, porque ela revela o nosso caráter. Como também essa palavra, ela vai alinhar-nos com Deus. A igreja de Éfeso, em Apocalipse, ela estava passando por essa situação. Então, o primeiro ponto aqui, palavra. O segundo ponto aqui é oração. Palavra e oração. A oração já está nos dizendo, é falar com Deus. Como é que eu vou ter uma intimidade se eu não tenho uma vida de relacionamento com Deus? Jesus, ele é o maior exemplo de alguém que orava. Jesus, depois de um culto, ele estava orando. Jesus, depois de um grande acontecimento, ele se afastava, se recolhia para orar, para estar falando com o Pai. O crente, o cristão, ele precisa fazer da oração o seu estilo de vida. Precisamos tirar horas de oração. É a oração que nos habilita, é a oração que nos leva a estreitar uma intimidade, uma relação com Deus. Então, nós precisamos ter o hábito de estar orando, porque é a oração que move o coração de Deus. Observe que o próprio Davi, no Salmo 51, nós vemos ali uma súplica de Davi pedindo para que Deus crie nele um coração puro e renova dentro dele um espírito inabalável. Observe também o que o Senhor diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, jejuar,
se arrepender, buscar a minha face, eu vos ouvirei dos céus, eu sararei a sua terra, curarei as suas feridas. E o texto vai discorrendo, e o Senhor diz: então eu ouvirei as orações que serão feitas neste lugar, porque eu escolhi para mim esta casa. Esta casa é casa de oração. Observe o que pode promover, o que pode atrair a presença de Deus para as nossas vidas, para o ambiente aonde nós estamos, é a oração, é que nós oramos, é quando nós estamos de fato na presença do Senhor. Observe Ezequiel capítulo 9, o Senhor fala para o profeta Ezequiel, que Ezequiel ele tem uma visão, ele ouve uma palavra do Senhor dizendo assim, ele teve esta visão como um tropel de animais, e ele ouviu uma voz dizendo assim: matem a todos, crianças, velhos. E de repente ele viu um homem com um tintureiro na mão. E ele ouviu uma voz dizendo assim: esperem, até que sejam marcados com tintas aqueles que ainda choram no meu altar. Aqueles que choram no altar do Senhor têm um lugar especial no coração de Deus. É a oração que move o coração de Deus. É por isso que Tiago, no capítulo 5, ele diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. A oração, ela nos habilita, ela estreita-nos esta relação com Deus. A oração, ela move a mão de Deus. A oração, ela abre porta, ela quebra ferrolhos. A oração, ela para o sol, a lua, alguém que estava com as mãos estendidas e o sol parou, a lua parou, Israel venceu uma guerra, porque aquele que tem intimidade com Deus, quando ele ora, a oração dele é ouvida pelo Senhor. A Bíblia nos diz em Jó 42, que todos os seus 4 amigos acusaram a Jó, que ele tinha pecado, que os seus filhos eram maus, que Jó era orgulhoso, mas no capítulo 42 a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. A oração, ela muda a situação. A oração, ela muda circunstância. Ela abre mar, ela detém o sol. A oração, ela é tão poderosa que ela move o coração de Deus. Povo de Nínive, quando Jonas foi para Nínive, e a ordem de Deus era que ele pregasse juízo sobre aquele lugar. E quando Jonas prega juízo e diz que o rei, ouvindo a mensagem de Jonas, convocou o povo à oração. E eles se humilharam. E o Senhor voltou atrás naquilo que ele tinha estabelecido. Se era juízo, mas houve mudança. Houve arrependimento. Joel, capítulo de número 2, ele está falando para os sacerdotes. Clamem os sacerdotes, ministro do Senhor, entre o alpendre e o altar. Quem sabe o Senhor vos ouvirá e mandará diante de vós uma bênção. O que Joel está dizendo, o caminho que nos leva a Deus e os céus estão cerrados sobre nós, mas para que possa haver chuva, precisamos nos dobrar. Precisamos reconhecer que o Senhor é Deus. E aqui entra o terceiro item, arrependimento. O que é que pode promover um avivamento? Arrependimento. Porque é o arrependimento que nos faz mudar o curso da nossa vida. Quando Joel, no capítulo 2, ele manda o sacerdote clamar, orar, jejumar, promover um grande jejum.
Quando ele diz, quem sabe o Senhor não vos ouvirá, mas ele diz, olha, nós precisamos nos arrepender. Foi as nossas decisões, foi as nossas escolhas que nos levou a estar na condição que estamos. O avivamento ele vai embora porque nós mudamos o curso das coisas. Que nós mudamos o nosso posicionamento, nós deixamos de estudar a palavra, nós deixamos de orar. E isso faz com que nós perdemos esta essência. Mas quando nós nos arrependemos, arrependimento aqui é voltar. Parar. Olha o que diz Apocalipse. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta. E pratica as primeiras obras. O arrependimento nos faz lembrar da onde nós caímos. O arrependimento ele nos conscientiza da condição que nós estamos, das decisões que tomamos fora do propósito de Deus. E para que nós venhamos estar inseridos no propósito, é necessário que nós voltamos novamente. É necessário voltarmos para Deus. Observe a mensagem de João Batista. Você vai olhar no capítulo 3 de Marcos, 4 de Mateus. Você vai observar claramente João Batista quando ele começa a pregar na Palestina, à margem do Jordão. E a mensagem de João Batista é: arrependei-vos. Arrependei-vos. Repensem, avalie a vossa condição, observe o que afastaram vocês da presença de Deus. Arrependei-vos, o que foi? O João Batista, ele é bem claro, foi só uma mensagem que João pregou, mas era uma mensagem que confrontava, impactava as pessoas. Era uma mensagem que levava eles a avaliar a sua condição. E João Batista chamava de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira? O machado já está posto à raiz. João Batista fala de uma separação. O Senhor vai separar o trigo da eira. Ele vai lançar o trigo da palha, ele vai lançar o trigo no celeiro e a palha no fogo que nunca se apagará. João Batista está dizendo, vocês precisam voltar, se arrepender e mudar de vida para que Deus seja o Deus de vocês. Porque João Batista está pregando para uma liderança que perderam os princípios e os valores. Colocava o jugo sobre as pessoas. Se vestiu de linho fino, mas por dentro estava com seus corações endurecidos e distante de Deus, mas queriam viver de aparência. Colocava roupas bonitas, luxuosas, tentando parecer que estavam bem com Deus, quanto na verdade estavam distante de Deus. E João Batista diz, olha, vocês são uma raça de víboras. Vou simplificar, de cristãos vocês não têm nada. De servo de Deus vocês não têm nada. Vocês são uns sepulcros calhados. Vocês se tornaram profissionais, mas vocês não têm intimidade com Deus. Vocês são como víboras, estão prontos para atacar os outros, para matar os outros. Vocês precisam de mudança e de perdão, tanto quanto aqueles que estão vindo aqui. E qual era a prova de que eles se arrependiam? João batizava. Jesus, sabendo que João tinha sido preso, você vai observar ali no capítulo 4 de Mateus. Jesus volta e começa a pregar da onde João parou. E a mensagem de Jesus foi: terra de Zebulon, terra de Naphtali, Galileia dos gentios, povo que jazia em treva, raiou-lhes a grande luz, e diz assim, e desde então começou Jesus pregar, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Queridos, o que pode promover em nós um avivamento é o arrependimento. Arrependa-te e volta e pratica as primeiras obras. Voltar
Uma coisa que João fala claramente aqui é que nós devemos lembrar de onde nós nos perdemos. Aonde foi que eu perdi a intimidade? Aonde foi que eu perdi a comunhão? Aonde foi que eu perdi a minha espiritualidade? Aonde foi que eu perdi esta integridade? Aonde eu perdi a visão de Deus? Aonde foi? João disse assim: arrependa-te, porque o que fez tu perder isso foi o teu pecado. Pecado por omissão, pecado por negligência. Tem gente que pensa que pecado só é adultério. Quando você negligencia o que Deus te deu, você está pecando. Quando você deixa de fazer o que Deus ordena, você está se tornando negligente. É pecado também. E tudo isso traz esfriamento e precisamos voltar. Precisamos nos arrepender. Senhor, me perdoe. Porque eu fui um negligente, eu fui um omisso. Eu deixei de fazer o que o Senhor estabeleceu para mim como meta, como propósito. Eu não prossegui nesta jornada que o Senhor determinou para mim, que o Senhor estabeleceu. Eu abri mão e eu deixei de fazer, eu não estou mais praticando. Eu me tornei uma pessoa acomodada, agora eu preciso voltar. E pratique as primeiras obras. Tem versões que dizem assim: volta o primeiro amor. Volte o primeiro amor. Aquela alegria que você sentia no coração, aquela alegria que você tinha na sua alma, o gozo, o privilégio de você estar na presença de Deus, a alegria de você se congregar, de você estar fazendo algo para Deus. E o que eu mais vejo hoje é pessoas dizendo: passei 10 anos na igreja, foi os piores dias, nunca se converteu. Quando alguém diz que passou 10 anos em uma igreja e voltou e não tem mais falta dela, é um mentiroso, nunca se converteu, nunca mudou de vida. Esteve lá passando tempo e trazendo problemas para os outros, mas nunca mudou de vida, porque quem se encontra com Cristo, quem recebe Jesus no coração, quem se arrependeu, Salomão diz assim: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que é alcançado pelo Senhor, tem o desejo no coração por Ele, anseia pela casa dele. O salmista no Salmo 84, ele diz: vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Quer dizer que todos os homens na Bíblia que anseiavam pela casa de Deus, que desejavam estar na presença de Deus, eles estavam errados, só você está certo? Passou 10 anos, passei 5 anos e foi o pior lugar, porque nunca se converteu. Essa é a verdade. Essa é a verdade, porque quem tem Cristo no coração anseia por exercer comunhão. Porque tem muita gente que diz: eu não preciso de igreja para ser salvo, mas você precisa de uma igreja para exercer comunhão. É por isso que a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que eu sou um cristão e não tenho desejo de me congregar, de estar entre pessoas? Exercer comunhão. Então, precisa mudar, precisa se arrepender, precisa mudar de vida, porque é a palavra de Deus: seguir a paz com todos e a santificação. O salmista diz assim: quão bom e quão suável é que os irmãos vivam em união. É o Espírito Santo que promove a união e a unidade da igreja. Só possamos promover a unidade da igreja quando o nosso pensamento é um só. E só pode promover isso é o Espírito Santo que promove a unidade da igreja, porque somos pessoas espirituais. É o Espírito Santo quem promove isso. E só vamos provar isso quando nós, de fato, nos arrepender e voltar. Seremos pessoas avivadas. Pessoas avivadas, queridos, escute, não é aquela que grita mais no culto. Não é aquela que pula mais no culto. Não é aquela que fala em mistério, em línguas mais do que os outros no culto. Não. Um avivamento genuíno
é aquele que estuda a palavra, é aquele que ora, é aquele que evangeliza, é aquele que assistencia, é aquele que está ombreado na obra de Deus, é aquele que está ocupado fazendo algo, discipulando alguém, evangelizando alguém, instruindo alguém, aconselhando alguém. Isso é avivamento. Avivamento não é quem grita mais, não. Eu sou pentecostal, mas tem muita gente que acha que avivamento é aquele que grita mais e não é. Tem igrejas tradicionais que não são pentecostal, mas são avivado porque fazem isso. Ensina, discipula e evangeliza e cuida dos órfãos e das viúvas. Isso é avivamento. Tem pessoas que confundem avivamento com barulho. E nós só vamos compreender o que é avivamento para as nossas vidas quando nós começarmos a estudar a palavra. Quando nós começarmos a estreitar a nossa vida, a nossa intimidade na oração. Orar. Orar é falar com Deus. Tem gente que não consegue passar 2 minutos de joelho porque não tem assunto, ou seja, não tem o hábito na oração. E quem não tem estas coisas dificilmente se arrependeram e confessaram e deixaram. Que Deus te abençoe com esta reflexão, que Ele te dê muita graça. Se inscreva nesse canal, deixe o seu comentário. Vamos divulgar o reino de Deus, a palavra de Deus. Visite-nos nos grupos, nós temos grupo, uma página no Facebook, um grupo também no Facebook, nós estamos no Instagram também, Ministério Luz do Mundo 2023 e no YouTube. Se inscreva e vamos formar esse batalhão de evangelizadores, discipuladores para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Uma coisa eu garanto a você, estarei orando pela tua vida e pelo teu ministério, pela tua família. Eu sempre digo, as famílias de hoje, elas são muito atacadas, ela é alvejada por muitas propostas e que tende a distanciar esta família de Deus, quebrar seus princípios e os seus valores. E a oração, ela pode mover o coração de Deus e mudar a vida de uma família, de um povo e também de uma nação. É por isso que a palavra de Deus diz assim, feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. Se o Senhor for o Senhor desta nação, você será um povo feliz. A Bíblia diz assim, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. É por isso que a nação hoje ela geme, porque o ímpio está governando com as suas astúcias, mentira, engano e empobrecendo o povo. Mas devemos clamar pelas nossas lideranças. Está sobre nós como igreja orar pelas nossas lideranças e pelas nossas autoridades. Nas suas orações, ore pelo seu presidente, ore pelas autoridades. É de responsabilidade da igreja orar pelos nossos líderes e pelas nossas autoridades. Que Deus vos abençoe de forma poderosa, em nome de Jesus.